Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e vou fazer uma breve discussão sobre algumas questões de física e matemática que caíram no concurso da Petrobras em 30 de abril de 2023. Com relação a essa questão sobre leis de Newton e um sistema de referência inercial, nós todos sabemos que num sistema inercial as leis de Newton são válidas para todos os referenciais inerciais, ou seja, todos aqueles que estão em movimento uniforme ou em repouso. Então eu acredito que neste texto ele poderia ser mais claro e colocar a palavra todos. Ou seja, se você coloca só movimento uniforme, fica errada a frase, porque você pode ter um movimento circular uniforme. Mas eu acho que ele poderia ajudar o candidato com a palavra todos, porque aí ficaria mais claro aquilo que ele está querendo. Ou seja, essa questão está errada, mas ela poderia ser mais clara colocando a palavra todos, ou seja, você já eliminaria aí o movimento circular uniforme, né? Então, eu não sei se realmente cabe aí, mas ele poderia ser mais claro usando essa palavra todos. Nós vimos em nossa aula que quando você tem um movimento retilíneo uniforme, você tem um sistema de referência inercial, né? Então, tem que ter velocidade constante e aceleração zero. Não vi erro nenhum nessa questão com relação às densidades. Realmente a pressão em A é maior que a pressão em C, que é maior que a pressão em B, que é maior que a pressão em D. Portanto, essa questão está certa. Já na questão do submarino deu alguma polêmica, porque as pessoas ficaram discutindo sobre a diferença entre o interior e o exterior pelo fato de ser 19. Mas eu não vi também grandes defeitos nessa questão. Portanto, os cálculos indicam que realmente a pressão é 20 atmosferas, ou seja, inferior a 19 está errado. Mesmo que a gente considerasse ou desconsiderasse a pressão interna, a gente acharia 19. De qualquer forma, estaria errada, né? Essa afirmação, porque 19 não é inferior a 19. Então, eu acho que não teria muito o que reclamar desta questão. Agora, aqui sim, aqui nós temos um problema complicado, porque ele fala apenas o trabalho, né? Nós temos que, quando a gente tem a energia mecânica, à medida que o corpo vai descendo, ele perde energia potencial, porque o H vai diminuindo. Porém, a velocidade vai aumentando. Mas se o contêiner está descendo, precisa ser freado. Ele está descendo, continua perdendo energia potencial, por isso que a flecha do EP está para baixo. E o continua descendo, e aí ele passa a ser freado, a energia cinética começa a diminuir. Só que quando chego lá embaixo, as duas estão zero. Tanto a energia potencial quanto a energia cinética. Ou seja, a soma de energia potencial mais cinética está dando zero. E lá em cima, quando começou, ele tinha um H. Então, a energia potencial mais cinética, mesmo partindo do repouso, ele tinha uma energia potencial porque ele tinha um H. Ele estava a uma altura do navio. Então, o que acontece? Energia potencial mais cinética, lá em cima, como tinha H, não era zero. E aí passa a ser zero, então a energia mecânica não é conservada. Realmente, como ele fala nessa questão 70, lá no texto, aí em cima, energia mecânica se conserva, está errado. Agora é que é o problema. O problema é o seguinte, ele pede o trabalho realizado, mas eu calculei nesse exercício o trabalho do peso. O trabalho do peso é mg ΔH. Então é massa vezes gravidade vezes a variação de altura. A variação de altura ele deu 20 metros, fazendo a continha eu achei 196 kJ. Portanto, ele diz que é superior a 200, está errado. Só que ele não falou o que era o trabalho do peso. Então a pergunta que se pode questionar é o trabalho do peso, conforme a gente calculou, ou o trabalho realizado pela máquina ou motor que desacelera o contêiner? A gente sabe que para desacelerar um contêiner, para ele não bater com tudo no deck do navio, no convés, a gente tem que ter uma máquina que vai fazer esse trabalho de desaceleração. Essa máquina vai aquecer, essa máquina vai fazer barulho, são perdas de energias também, né? Mas ela vai realizar um trabalho, que é desacelerar o contêiner. E ele pediu o trabalho realizado. O trabalho realizado por quem?
Então isso também é uma coisa que se pode questionar. Aqui eu não vi nenhum defeito, na verdade, corta L, P sobre L é igual a 2, e ele diz que dá meio, portanto isso está errado. Aqui nós temos um exercício bastante interessante, em que são círculos com raios diferentes e esferas que se deslocam com velocidades diferentes. Então, nós vamos trabalhar uma variação de ângulo. Tá? Então, nós vamos calcular o ômega como dθ dt, ou seja, a variação do ângulo com respeito ao tempo. Como varia o ângulo em radianos à medida que o tempo passa. E nós sabemos que elas têm uma velocidade tangencial, mas nós vamos trabalhar com velocidade angular. Aumentando o tamanho da figura, a gente vai ter que V é ômega R. A velocidade é a velocidade angular vezes o raio. Portanto, o ômega é V sobre R. Então, nós vamos usar isso. Tanto para o B, para a bolinha que está no círculo B, quanto a bolinha que está no círculo A com raio maior. Nós temos que a bolinha que da esquerda está na posição B. E para ela ficar onde ele está querendo que as duas se encontrem, né, naquela posição ali, que é a posição A, ela tem que dar meia volta essa bolinha. Só que ela tem um raio, ela tem uma velocidade. Quanto tempo ela demora para dar essa meia volta? Meia volta corresponde a π radianos. Então, o tempo para ela chegar em A é dθ dt. Significa que a velocidade de B e o raio de B foram dados, 4 sobre 3. VB sobre RB dá 4 sobre 3. E é igual a dθ dt, ou seja, a variação do ângulo, o ângulo variou de π, ele estava aqui, foi para lá, variou de π. E quando dá uma volta inteira é 2π, então meia volta ele para no ponto A e anda π. Dividido pelo tempo que a bolinha B, a esferinha B, que eu não sei, mas eu posso descobrir, multiplicando em cruz, isolando o TB, TB é 3π sobre 4. Agora, quando a bolinha B chega em A, ela demora esse tempo, 3π sobre 4. Mas nesse tempo, 3π sobre 4, onde está a esfera A bolinha A? Então, eu vou pegar esse mesmo tempo, 3π sobre 4, para a bolinha A, só que ela vai ter um raio diferente, uma velocidade diferente, etc. e tal, que foram dados no exercício, VA sobre RA. Quanto a esse ângulo que ela andou, né? Para esse tempo, 3π sobre 4. O θA vai multiplicando, ou isolando só, 3 vezes 3, 9, e 4 vezes 4, 16. Você tem 9π sobre 16, que dá mais ou menos nessa posição ali, para esse ângulo θA. Ou seja, ela passa um pouco de meio π, de π sobre 2. Então, ela dá 0,56, que é um número maior que meio, que 0,5. Então, o que a gente tem? Ela está nessa posição, certo? Ela não está, eles não se encontram. Mas eu posso fazer a bolinha B dar mais uma volta e ver o que acontece. Fazendo isso, quando a bolinha B der mais uma volta, ela vai andar o dobro do tempo, né, do que ela levou de 3π sobre 4 para mandar meia volta. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou ter 6π sobre 4, que vai dar, cancelando 2 com 2, né, 3π, o 2 com 4 fica 3π sobre 2. Tá certo? Então, 6 sobre 4 é 3 sobre 2. Então, a B, ela demorou esse tempo para dar uma volta inteira. E o que acontece? Vou fazer a mesma coisa. O que acontece? Onde vai estar a posição da bolinha B, então, para esse tempo TB? Onde, de novo, a bolinha B está na posição onde está a bolinha A agora. Então, eu faço de novo VA sobre RA, que é o ômega A, né? E aí, o que acontece? Onde vai ser esse θA? Quanto é o valor para agora um novo tempo 3π sobre 2? Fazendo a conta, eu acho 9π sobre 8. Então, na verdade, eu tenho 9π sobre 16, mais 9π sobre 8, mais 9π sobre 4. Nunca vai dar 2π. Porque eu tenho um número ímpar em cima, um número par embaixo. Não vai dar 2π. Então, realmente, essas partículas jamais se encontrarão no ponto de intersecção dos raios e a questão está certa. Aqui, algumas pessoas também questionaram essa questão que eu fiz usando o diagrama de Euler e disse que isso estava errado. Se o conjunto A está contido em B, eu tenho essa situação, A está realmente em B, usando o diagrama de Venn, Euler-Venn, ou Venn-Euler, né? A está contido em B, e se C não contém B? C não contém B, realmente a linha vermelha não contém a linha azul. A linha vermelha em pé não contém a linha azul deitada, onde está o B. Então, C não contém A? O C pode conter A. Eu acabei fazendo esse exercício usando a parte de conjuntos, usando letra maiúscula para nomes de conjuntos,
e entre chaves. Vamos supor que o A tem os números 1, 2, 3. O B tem 1, 2, 3, 7. Então, A está contido em B, como está ali na primeira frase. E o C não contém B. Realmente, se o C for 1, 2, 3, 4, 5, ele não contém B. Porque ele não tem o 7. Ele teria que ter o 7. Então, C não contém A? Isso é mentira. Portanto, está errado. O C contém A. Então, realmente, é a letra não. Realmente está errada. Não tem problema nenhum. Tanto você poderia usar o diagrama de Venn ou usar conjuntos com representação de números. Os elementos 1, 2, 3 e etc. Aqui, algumas pessoas também questionaram o que é Q1 igual a Q2. Ele fala, mas as quantidades não são iguais. Ele fala no exercício, né, que as quantidades do petróleo restante do navio será igual. Quando que ela será igual? Eu tenho que fazer Q1 igual a Q2. E aí eu acabo encontrando uma equação do primeiro grau. É como 2x mais 5 igual a 3x menos 9, coisas do tipo. E acho o valor de T. Achando o valor de T, quanto que deu? 200 horas. Realmente será igual para um tempo superior de 100 horas? Realmente está certo, 200 horas. Eu gostaria de agradecer a todos. Desculpa essa polêmica aí, vocês podem fazer a reclamação ou não, vai de cada um, tá certo? Se você acertou, logo, fica na sua aí, tranquilo. Mas se você errou, pode entrar com alguns argumentos, você sabe como entrar lá, né? Vai ter que digitar seus dados e etc. Você pode. Pessoal, eu vou vou encerrar a parte de Petrobras, mas eu vou iniciar uma nova playlist para a Transpetro, tá certo? Eu sou ex-petroleiro, hoje não trabalho mais lá, mas tudo bem. Eu vejo vocês no próximo vídeo, inscreva-se no canal e a gente pode continuar juntos. Um abraço a todos e até mais.